a Deus. Vamos ficar de pé de novo? Reverência e respeito à palavra de Deus. É só 2 versículos. O Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 5 e 6. Eu vou ler aqui. Mateus, capítulo 19, versículos 5 e 6. Diz: portanto, deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á sua mulher, e serão 2 uma só carne. Assim não mais são 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quem diz amém? Amém. Podem sentar, queridos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. O tema dessa noite, amados, é como um casal cristão que se ama deve viver. Como um casal cristão que se ama deve viver. Glória a Deus. Antes de mostrar isso aqui, eu quero dizer, irmãos, que a Igreja de Cristo ela é composta de famílias. Sem a família, não existe igreja. Não é assim? Acabou a família, acabou a igreja. Então, onde deve ser o investimento? Nas famílias. Que quase não tem por aí afora. Ensino para as famílias. Ninguém é que vai estar ensinando o que é que o casal deve fazer, que você já sabe. Vamos ensinar no sentido de se amar, de se respeitar, de tratar bem. É isso que falta por aí afora. Então, por isso que muitas famílias se desfazem, muitos casamentos, tem de água abaixo porque não tem ensino. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu dei estudo na maioria das igrejas que eu fui. Então, quando uma família está bem, a igreja está bem. É assim? Se a família estiver mal, a igreja está mal. Não tem como fugir, não. Amém? Então, já fica logo bem claro para a gente entender, porque pessoas que a vai ensinar, mas não tem entendimento, e entram em áreas que não podem, e aí o povo não quer nem ver mais. Isso não vai acontecer comigo. Né? Certeza, né? A área aqui é no sentido de que os casais vivam bem. Então eu coloquei aqui. Tema: como um casal cristão que se ama deve viver. Como? Aí Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6, Jesus diz assim: disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á sua mulher, serão os 2 uma só carne. Assim não mais são 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Agora tem essa questão também: foi Deus que juntou? Ninguém vai separar. Mas se não foi Deus, aí o casamento se acaba. Vou dar um exemplo aqui, para vocês entenderem. Por exemplo, eu tenho 28 anos de casamento. E agora em 1º de novembro. 28 anos de casamento. Meu pai tem quase 60. A gente sempre se espelhando nos nossos pais. Né? Amém. Pensa. Então veja, os meus pais têm quase 60 anos de casamento. A boda de hoje já passou. Então eu tenho um legado, um exemplo no meu lar, na minha família, e também eu sei, eu e os demais. São 3 homens, 3 mulheres. Só não casou, o restante nem casou, e estão bem casados. Então veja, o que Deus ajuntou, ninguém separa. Quando diz homem, homem e mulher, ninguém separa. Mas tem casais que não foi Deus que juntou. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu sou um jovem, pretendo me casar. Aí o que eu tenho que fazer? A Bíblia diz lá em Provérbio, vai falar da mulher, mas serve para o homem também. A mulher prudente, sábia, vem do Senhor. É Deus quem prepara para o homem, ou ao contrário também, o homem sábio, prudente, foi Deus quem preparou, porque a pessoa esperou em quem? Em Deus. Agora, a pessoa precipitada, também pega uma pessoa errada, né? Vai ter esse exemplo aqui conversando, né? Sem dizer o nome, pela questão de época. Uma irmã, uma pessoa de uma posição alta numa igreja,
função muito alta no ministério, uma irmã. E o casamento dela não deu certo, ela partiu para o segundo casamento, e ela pegou uma pessoa que era um ex-drogado, que ia no tráfico, nas coisas erradas, nada contra. Mas só que a pessoa tem que sentar, conversar, se conhecer, não é ter a cara. Ainda pegou ele todo troncho e tentou consertar ele, recuperou, e agora há pouco ele voltou de novo, começou a vender o móvel, as coisas, tratar ela mal e dar aquela irmã que ela acabou de casar. Precipitação. Por isso que eu estou dizendo, tem coisa que é Deus que prepara e tem outra que é nós mesmo que vai atrás. Né? Eu tenho um exemplo aí bem simples, não falando só aplicando no casamento. Eu já falei aqui uma vez com um Fusca. Vou comprar esse Fusca para agradar a minha esposa. E quando comprei o Fusca só na vista, assim de longe, que ele estava pintadinho de azul. Mas quando eu liguei, deu logo um tiro que eu pulei dentro do carro. Que é na vela, né? Na vela. Tá! Eu pulei de misericórdia. Sei lá alguém atirando. Quando eu abri a porta do motorista, a outra porta caiu. Parecia um carro de circo. Aí deu um tiro, a porta caiu. Quando levei, fui levar a minha esposa, cheguei radiando em casa. Chamei a esposa para entrar no carro. E disse: eu dei um menino de entrar nisso. Ela gostava do Fusca. Não, só para nós dar uma voltinha. Quando ela entrou, ela caiu no chão, não tinha fundo. Era só um tapete. O carro era comido por baixo. E quando a gente começou a andar na volta, ela botou um pé na parte que tinha de ferro, sentado no banco. E quando eu liguei o carro, botei a primeira e a segunda, que a gente correu, a direção começou a pular. Era dando um tiro, a direção pulando, a porta caindo, o carro de cima. Foi Deus que preparou? Jamais, uma escolha minha. Eu joguei pela aparência, eu digo aqui. Por isso que aquele Zelezinho, né, que é um contador de piada, ele diz assim, que a gente tem um carro aí nos ferros velhos, essas coisas, e o povo vai e compra, começa a andar, o carro começa a dar defeito, tirar toda a renda da família, né? E aí bota aquele letreiro lá, foi Deus quem me deu, propriedade de Deus. É não. Deus não está dando nada ruim para ninguém, não. E essas coisas ruins é nós que escolhe. Tem a decisão de Deus e tem a decisão nossa que escolhe, não é assim? Mas isso aqui, irmão, não estou aplicando para o casamento de ninguém. Jamais, eu estou dando exemplo aqui, mostrando o lado positivo e negativo. Então a gente precisa dizer, o que Deus uniu, ninguém separa. Ou seja, se a pessoa casou, o casal está namorando, na fase de conhecimento, então começa a se conhecer. Se naquela fase de conhecimento, de namoro, não está indo bem, vai botar para frente esse casamento, é melhor acabar. O namoro, estou dizendo. Se no namoro não estão se amando, se respeitando, se cuidando, está só em briga, desavença, sai fora, que é armadilha. É isso aí. Porque naquele período está ruim, imagina depois de casar. Então a pessoa tem que, naquela fase está muito boa, na fase do noivado muito boa também, e depois que casa, vem muda um pouco, mas não sai totalmente. Tem lá no bom casamento, a gente segue junto. Né? Então Deus está dando negócio, mas é só briga, desavença, no namoro, no noivado, no casamento. Deus não está nesse negócio não. Aí, sim. Então o que Deus uniu, ninguém separa. Foi Jesus quem disse. Né? Altos e baixos, todo casamento tem. Todos. Porque ainda nós somos seres humanos, cheios de defeito. São duas cabeças diferentes, que pensam diferente. O homem e a mulher. Aquele pastor Claudio Duarte, né, que ele é até engraçado no ensino, ele traz muitas lições importantes. Ele diz que Deus pega duas pessoas diferentes e une para seguir até o final da vida. Agora, para que dê certo, o que é que faz? Todos dois têm que estar em concordância. Por exemplo, tem coisa na minha esposa que eu não concordo, mas para estar de bem com ela, eu evito isso. Evito briga, discussão. Tem coisa que ela não concorda em mim, mas para estar de bem, fecha os olhos e deixa passar. É assim o casamento, não é assim? Senão não vive, não. Não é assim? Então, difícil ter dois para bater do jeito. Isso. É sempre diferente. Sabe? Mas os dois se unem para defender a mesma coisa. Primeira coisa, quando dois ficam se amar e confiar no outro. Então precisa ter isso para que o casamento vá para frente, sabe? Falha todos têm. Mas hoje em dia eles estão casando dizendo assim, se der para viver bem, se não der, você bate no copo pronto. E é por isso que esse casamento tem acabado.
o casamento não vai para frente. Então, o que Deus uniu, ninguém separa. Eu coloquei aqui Mateus 19, 5, 6. Segundo, no caso aqui o primeiro, o casamento precisa viver no auge do amor. Romano 13 e 10. Vamos ler o que é que tem. Romano 13 e 10. Depois Romano 13 e 10. O amor, olha aí, meu irmão, que vale o que a Bíblia diz. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Como é que a pessoa diz que ama a outra pessoa e só faz o mal, né? Então não é amor, né? É um interesse. Vamos dizer, jogo de interesse. Porque se ama não faz o mal, faz o bem. Claro que tem esses altos e baixos, como eu já mostrei no casamento. Mas se eu digo que amo minha esposa, então eu vou procurar sempre fazer o bem a ela. Se ela diz que me ama, ela vai sempre fazer o bem a mim. Porque a Bíblia diz aqui que o amor não faz mal ao próximo.